Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Que alegria mais uma vez estar aqui com você para compartilhar as verdades da palavra de Deus. Eu agradeço você por você ter assistido nossos vídeos, por você ter compartilhado com as pessoas os nossos vídeos. Eu quero realmente reiterar com você. Compartilhe realmente esses vídeos com as pessoas, porque eles certamente, segundo a vontade de Deus, segundo a graça de Deus, eles poderão ser um instrumento como salvação para estas pessoas que estão vivendo nesse momento tão crítico e caótico da sociedade mundial. Queridos, nós hoje vamos estudar um tema pouco estudado: a ira de Deus. Muitas pessoas focam seu olhar só no amor de Deus. E o amor de Deus é tremendamente maravilhoso. O amor de Deus é eterno. O principal verso da Bíblia, que está lá em João 3,16, você pode conferir, no Evangelho de João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nem o apóstolo João conseguiu expressar que amor é esse. Ele disse: amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira que vai além da compreensão humana. Porque quando Jesus amou a humanidade, ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço que deveria ser pago por cada um de nós, ou seja, para pagar através da sua morte. Jesus ali sorveu o cálice da dor. A cruz do Calvário representou, significou todo esse amor de Deus. E por que então nós vamos falar de ira de Deus? Porque a mesma medida do amor de Deus está a sua ira. Na verdade, queridos, muitos atributos de Deus que existem em sua essência, que são imanentes à sua vida, nós só conhecemos 3 atributos normalmente: a onipotência, a onisciência e a onipresença. Mas Deus tem outros atributos, muitos deles que só vieram a ser revelados quando o pecado realmente emergiu nessa terra. Antes dos pecados, não se conhecia a misericórdia de Deus, não se conhecia a bondade de Deus, não se conhecia a graça de Deus, não se conhecia também a ira de Deus. Esses atributos estavam lá em Deus, mas só vieram a existir no momento em que o pecado realmente veio a existir nesse mundo. Os anjos não conheciam a ira de Deus. Os anjos não conhecem, não entendem a redenção de Deus por uma raça caída como nós. Mas hoje eu quero convidar você para compreender um pouco acerca da ira de Deus. Não para que você tenha medo, mas para que você saiba que um Deus de justiça, um Deus justo, age necessariamente com seu amor em reação ao pecado. Queria convidar você neste momento para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Já aqui no início da humanidade, livro de Gênesis, no capítulo 6, vejamos o que a palavra de Deus nos comenta nesta manhã. Diz assim o Senhor Deus: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vejam, queridos, aqui o próprio Deus já mostra a realidade do homem. Vocês, até aqui, os homens eram muito longevos, viviam 930 anos, 960 anos, eram homens de grande estatura, de grande envergadura físico-corporal, também mental. Mas Deus olha para a humanidade dos antediluvianos e diz: eu não vou agir nessas pessoas o tempo todo. E por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer aqui no versículo 11 o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra
e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 13 diz: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Queridos, aqui nós vemos realmente Deus mostrando a situação em que a terra se encontrava. Aqui Deus não livrou ninguém. Todos aqui estavam o quê? Estavam com um procedimento que ia de encontro com a vontade de Deus. Aqui ele disse: a terra está corrompida por causa da violência. Essa não é a condição, querida, da nossa terra na atualidade. As violências cada dia estão maior. Cada dia o homem está mais distante de Deus. Cada dia o homem volta mais seus interesses para as coisas terrenas, em conquistar bens, em conquistar postos, em conquistar titulação, em buscar coisas daqui, coisas da terra. Queridos, veja o versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Queridos, essa é a situação nossa hoje. Todo o desígnio do coração humano é maldade, é assentado na maldade. Então aqui nós vemos que Deus também tem um momento da sua ira. Apesar de Deus ser longânimo, ou seja, ter um ânimo longo, ele é perdoador, ele espera, ele abre as portas do céu, derrama sobre a humanidade a sua graça, a sua misericórdia. Mas Deus não pode contender com o pecado para sempre. Muito em breve, aqui à nossa frente, haverá um momento em que Deus precisará agir, assim como ele agiu aqui no dilúvio. Deus foi, em colocando aspas, obrigado a destruir aqueles homens. Se Deus não tivesse destruído naquele momento, não tivesse feito uma intervenção, não haveria mais raça hoje no século 21. Então Deus prepara aquela situação e ali foi a primeira manifestação da ira de Deus. Aqui na Bíblia, que a humanidade tem conhecimento. Quando Deus abriu as comportas do céu e fez chover 40 dias e 40 noites. Você acha que naquele momento, quero reiterar que ali existiam 14 bilhões de pessoas vivas? Muitos têm perguntado, de onde vem esse cálculo de 14 bilhões de pessoas? Queridos, aqueles homens viviam 900 anos. Nós vemos aqui na Bíblia que Jeú, muito depois desse episódio, Jeú gerou 70 filhos. Você imagina quantos filhos esses homens que viviam 900 anos podiam gerar? Então, a partir da longevidade daqueles homens, muitos estudos foram feitos, traçando quantos filhos poderiam ter. E chegou-se aproximadamente que naquele momento do dilúvio, ali existiam 14 bilhões de pessoas vivas. Dentre elas, mulheres grávidas, crianças mamando, bebês, homens idosos, homens velhos, mulheres idosas, mulheres novas. Queridos, ali foi toda uma conjuntura de pecado que Deus precisou intervir, derramando água. E queridos, nos dias vindouros, não será destruída a terra com água, mas a terra será destruída com fogo. Vejamos o que Deus realmente fala aqui acerca, não é, da sua ira. Queridos, a ira de Deus, ela está programada novamente. Só que essa última ira é uma ira com mais intensidade, porque está escrito que a ira derramada no dilúvio foi a ira ainda misturada com misericórdia. Mas essa ira de Deus final, que está posta aos nossos dias, será uma ira sem misericórdia.
Vejamos aqui em Apocalipse, vejamos aqui o que está escrito no capítulo 6 de Apocalipse. Aqui vai falar no contexto do 6º selo de Apocalipse. Você pode ler capítulo 6, nós vamos ler aqui a partir do versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Versículo 16 dizendo: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Sim, queridos, a ira do Cordeiro é a reação a esse mundo de pecado. Deus está hoje com uma mão estendida, segurando a maldade dos homens, e com a outra mão convidando: venham a mim, venham, eu derramei o meu sangue por vocês, eu quero salvar todos vocês, eu tenho para vocês preparados mansões no céu, mansões todas feitas de ouro, mansões cujas maçanetas da porta são pedras preciosas, mansões cujas portas são todas de pérolas. O que Deus tem para você, meu querido, é algo maravilhoso, é algo espetacular, foge à nossa compreensão humana. Mas muitas vezes, a maioria da humanidade vai perecer diante da ira do Cordeiro. Por quê? Se Deus é amor, por que que a maioria do planeta vai perecer sob a ira de Deus? Porque rejeitam a Deus, porque rejeitam a palavra de Deus, porque rejeitam os ensinamentos de Deus, porque rejeitam o convite de Deus. Hoje Deus está convidando você e sua família para realmente voltar para Jesus, para aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Quantas pessoas hoje no século 21 desacreditam na palavra de Deus? Quantas pessoas hoje no século 21 assumem a posição de ateus e ateias, completamente agnóstico quanto à existência da palavra de Deus, e rompem com o amor de Deus, e rompem com a verdade da palavra de Deus, e vivem e constroem uma vida em torno de fábulas. Sim, queridos, fábulas de que Deus ama a todos. É verdade, Deus ama a todos igualmente, mas Deus vai destruir o pecado. E ao Deus destruir o pecado, essas pessoas que insistem em ficar agarrados ao pecado, insistem em amar ao pecado, serão destruídos durante a execução da ira de Deus. Queridos, eu quero chamar a você para livrar-se da ira de Deus, ao aceitar Jesus, vir totalmente entregue para Jesus. A graça de Deus está estendida hoje para cada um de nós. Deus está de braços abertos, convidando você, convidando para que você realmente possa fazer uma reflexão, para que você tenha intimidade com Deus, relacionamento com Deus, para que você estude a palavra de Deus. A ira de Deus pode parecer incompreensível aos olhos humanos, mas a ira de Deus não é igual à ira do homem. Quantos de nós também não apresentamos uma ira santa? O que é uma ira santa? É o momento em quando você fica indignado com uma situação que você vê que você não concorda. Você tem tanto zelo por algumas questões que a sua justiça, que é trapo de imundícia, conforme Isaías, mas que você ainda funciona. Você fica indignado, você levanta-se contra a injustiça da terra. Isso é uma ira santa, mais ou menos uma ideia da ira de Deus. A ira de Deus não é impulsionada, não é movida por ódio, não é movida por malignidade, não é movida por vingança. Não, queridos, a ira de Deus é santa, assim como santo é seu amor, assim como santa é a sua justiça, assim como santa é a sua graça.
Deus vai precisar colocar fim ao pecado. E a ira de Deus, o fogo que vai descer do céu, não foi preparado para você, para a sua família. Não foi preparado para mim e para a minha família. Não, queridos. Foi preparado para uma classe específica, para Satanás e seus anjos. Para isso sim foi preparada a ira de Deus, para dar cabo ao pecado, para exterminar o pecado de uma vez por todas. E por que as pessoas irão realmente perecer? Porque estão rompendo com Deus. E qual será a norma do juízo de Deus? Eu quero convidar você mais uma vez para que você possa conhecer qual é a norma do juízo de Deus. Queridos, está logo aqui à frente, no livro de Êxodo, queridos. Aqui está a norma do juízo de Deus. Êxodo capítulo 20. Aqui nós temos os 10 mandamentos de Deus. Essa será a norma do juízo de Deus. Ou seja, Deus não vai chamar você para um juízo sem ter lhe dado anteriormente a regra, a norma. Como hoje aqui no mundo secular, ninguém é julgado a partir de uma lei, a partir de leis que foram construídas para reger um país, para reger uma nação, a sua Constituição que rege as nações, os seus códigos civis. Queridos, aqui também Deus tem um código, Deus também estabeleceu aqui a sua lei. É por essa lei que todos serão julgados nos últimos dias, queridos. Os 10 mandamentos de Deus, são 10 e são todos muito bem especificados. Aqui diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Queridos, quantas pessoas hoje se detêm adorando imagens feitas de ouro, feitas de prata, feitas de madeira, feitas de gesso. Colocam em suas casas grandes imagens e ali adoram, rezam, oram. Queridos, vá falar diretamente com Deus. Deus está nos céus, ouvindo a prece dos seres humanos. Deus não precisa de intermediador entre eles e os homens. O único intermediador entre Deus e os homens é a pessoa de Jesus Cristo. Você quer conferir isso na palavra de Deus? Sim, queridos. Deixa aqui Gênesis aberto e vamos aqui rapidinho para João. Queridos, o Evangelho de João. João vai dizer quem é o único intermediador entre Deus e os homens. João capítulo 14, queridos, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, queridos. Não existe uma santa, não existe um santo, não existe nenhum tipo de deuses, de santos que possam se interpor entre Deus e a humanidade, a não ser Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue para ser justamente esse intermediador, esse intercessor entre Deus e os homens. Queridos, ouça bem isso: não terás outros deuses diante de mim. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Só que infelizmente se criaram tantos santos, tantas santas para colocar no lugar de Jesus. Adore somente Jesus Cristo, busque Jesus, peça a Ele: Senhor Jesus, me oriente quanto a te amar. O segundo mandamento ainda continua: não farás para ti imagem de escultura. Olha aqui, queridos, o que são esses santos? São imagem de escultura. Não tem olhos, não tem boca, não tem memória, não tem mente, não tem cérebro. Queridos, são como essa madeira, são inertes. Inertes, não tem vida. Por que você então vai se dobrar diante de uma madeira, diante de um gesso para adorar? Aqui diz, querido: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra.
nem nas águas. E olha aqui a advertência: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou teu Deus zeloso, Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sim, queridos, aqui Deus disse: não adore essas imagens feitas de madeira, de ouro, de gesso. Não, queridos, eles nada têm em si, a essência é Jesus, o seu caminho é Jesus. Esse sim está ouvindo a sua oração, está ouvindo a sua prece. Queridos, e aqui continua: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quantas piadas envolvendo Jesus Cristo, quantas programas de humor falando em Deus, falando em Jesus de maneira jocosa, de maneira pejorativa. Sim, queridos, esses irão pagar no contexto da ira de Deus. Todos esses que estão praticando isso aqui, que serão julgados por essa norma, quando Jesus chamava a dizer: eu já sei, eu adorei deuses de pedra, eu adorei deuses de madeira, Senhor, já sei aonde foi a minha infração. Jesus não vai nem precisar proferir. Quando você for chamado ao juízo, que ele mostrar para você: aqui está o código que você vai ser julgado. Como está na nossa Constituição, como estão nas leis humanas. Ninguém é julgado sem ter leis que subjazem aos seus atos, que possam analisar os seus atos e suas infrações. Quando Jesus mostrar para você isso, você vai dizer: realmente, eu fui advertida, mas eu continuei amando aquela santa, eu continuei devotando minha vida àquela santa. Santa que não tem nenhum poder para livrar você infelizmente, de coisa nenhuma. Somente quem pode livrar você é Jesus. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. E aqui diz, ainda queridos, o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado e farás toda a tua obra. Hoje as pessoas não sabem mais o significado do sábado, a relevância do sábado. Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado. O sábado está sendo colocado hoje, o domingo, no lugar dele. É chamado domingo verde, o domingo ecológico, o domingo do clima. São nomenclaturas que vão realmente anular essa lei de Deus, que Deus escreveu com seu próprio dedo. O outro mandamento, o 5º, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O outro mandamento, o 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último, 10º, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu desafiei às vezes muitos dos nossos irmãos a contarem quantos não tem aqui na lei de Deus. Sim, queridos, o amor de Deus é formado aqui por um decálogo, tem muitos nãos, mas por trás de cada não de Deus tem uma bênção. Eu quero convidar você para fugir da ira de Deus. Quero convidar você a estudar esses 10 mandamentos. Leve para o seu pastor, leve para o padre da sua igreja, para o ministro da sua igreja e pergunte: por que nós estamos adorando essas imagens? Se aqui na Bíblia fala que não é para adorar. Pergunte por que não está sendo cumprido os 10 mandamentos de Deus. Sim, queridos, não ouça o que os homens dizem. Ouça o que a palavra de Deus diz. Não acredite em mim. Eu sou falha, eu sou humana. Mas consulte a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.